Você já parou para pensar se realmente está vivendo para mudar ou apenas sobrevivendo, repetindo padrões que prometeu abandonar? Em tempos difíceis, quando o mundo inteiro parece atravessar provas coletivas, a pergunta que ecoa no plano espiritual é simples e ao mesmo tempo assustadora. O que você está fazendo com a oportunidade de estar encarnado agora? Não estamos aqui por acaso. Não voltamos à Terra para estagnar, para alimentar mágoas antigas ou para apontar os erros dos outros dentro da própria casa. Viver para mudar é mais do que frequentar um centro espírita. É mais do que dizer que acredita na lei de causa e efeito. É permitir que cada desafio revele quem você realmente é. E talvez o que mais assuste é perceber que as máscaras caem quando somos pressionados. Será que essa crise nos tornou melhores? Ou apenas revelou o que sempre esteve escondido? Hoje você vai ouvir histórias que atravessam séculos. Exemplos de coragem, de caridade, de escolhas que mudaram destinos espirituais. Mas acima de tudo, você será convidado a olhar para dentro. Assista até o fim. Se inscreva no canal. E já me conta aqui embaixo. Você sente que está mudando ou adiando a própria transformação? E por isso queria que conversássemos nesses minutos um pouco acerca de viver para mudar, que é exatamente isso que todos nós viemos fazer na Terra, mais uma vez. Se não há mudança em nossas vidas, estagnamos de tal maneira que, em breve tempo, a própria saúde física já não corresponde mais às nossas melhores expectativas. E quando nos afirmamos enamorados da doutrina espírita e de todos os ensinamentos maravilhosos que ela nos proporciona, nós ficamos em situação ainda mais difícil, porque dizemos aos outros, aos amigos, aos familiares, que ainda não comungam conosco da fé que o nosso coração abriga, que a profunda transformação que já fizemos ou que pretendemos está relacionada ao que estudamos e, mais do que isso, ao que colocamos em prática. Por isso, me recordo de tantas pessoas que ao longo dos séculos, de toda a história do mundo, vieram e cumpriram a sua tarefa de mudar a si mesmas, mudando toda a vida em torno de si. Muitos ficaram famosos, outros passaram anonimamente, mas sempre existiu um coração beneficiado por eles que contou sua história. E me recordo de que, recentemente, Irmã Dulce, esse anjo bom da Bahia, foi considerada santa pelo Papa Francisco. E acho que quase ninguém que conhecemos mereceria esse título, porque desde muito menina o seu coração já ansiava por toda a tarefa que desenvolveria sem cansaço ao longo da vida. Dulce foi menina numa época em que, ao contrário de hoje em dia, quando as filhas não se sentem obrigadas a obedecer à vontade de um pai, no entanto, na sua meninice, o pai decidia para cada filha o destino. E o pai dela tinha um grande amigo, um melhor amigo, que tinha um filho, rapaz, pouco mais velho que Dulce. E os dois amigos, na esperança de unir as famílias em definitivo, combinaram que uniriam os seus filhos através do casamento. E é claro, antes de participar a Dulce, porque o pai só participava, não perguntava a Dulce que ela se casaria com o filho do seu melhor amigo, o pai de Dulce, durante meses e até anos, trocava correspondência, cartas afetuosas com esse amigo querido. E quando participou a ela, que ela já tinha um casamento organizado, ela, com todo carinho, educação e respeito, disse: meu pai, pela primeira vez não posso atender ao destino
que o Senhor preceitua para mim, porque desde criança o meu coração pretende tomar o hábito para viver a vida religiosa. Dulce também era de uma época em que era complicado você imaginar fazer o bem a um grande número de pessoas sem estar na vida religiosa. E ela, de forma firme, quase uma menina, diz ao pai que tomaria o hábito e, se o pai não aceitasse pela primeira vez, ela iria contrariá-lo. O pai, calado, amava demais aquela filha, ansiava outro destino para ela. Pensava em netos, mas desde o primeiro momento percebeu, pela tranquilidade e firmeza com que Dulce lhe falava, que nada adiantaria, nenhum argumento seu a faria mudar de ideia. E bem que ele tentou. Usou todos os recursos possíveis, sem resultado. E escreve, tempos depois, uma carta ao melhor amigo, em que fala da amizade que unia os dois, de como ele era um privilegiado por ter aquela amizade de tantos anos, para dizer quase no último parágrafo da carta: quanto a Dulce, nada posso fazer. Quando fui participar a ela, o que eu pretendia para o seu futuro, percebi que não adianta mais falar nada. Ela já determinou o próprio destino. E assim foi. Irmã Dulce determinou para si toda uma vida de busca do bem, de conforto a quem sofria, de auxílio onde houvesse uma mínima necessidade. E há histórias deliciosas sobre ela, porque mesmo não sendo espírita, a sua postura era de profunda espiritualidade, como na verdade deve ser a de qualquer pessoa, em qualquer religião, que se afirme seguidor de Jesus. Ela sempre recolhia pessoas famintas, moradores de rua, e levava para o convento. A madre superiora, que dirigia o convento, tinha um apreço especial por ela e tentava ajudá-la quando ela chegava com aquele grupo, às vezes enorme, de pessoas famélicas. E as freiras mal tinham para si mesmas, mas o dote que o pai de Dulce havia dado ao convento era muito grande. E é claro, a madre, sabedora disso, não pretendia contrariá-la, mas alertava: olha, vai chegar um dia que nós não vamos ter espaço físico, a não ser nas nossas próprias celas, para que todas as pessoas possam encontrar guarida. E, sabendo disso, Irmã Dulce, ainda tão jovem, começou a namorar um galinheiro enorme que existia nos fundos do convento. Havia ali mais de 100 galinhas hospedadas, se se pode dizer assim, porque o dono das galinhas alugava. Todo mês colocava ali um dinheiro para as irmãs com a conivência delas em manter ali a sua criação de galinhas que ele não conseguia mais manter na própria casa, porque as galinhas se multiplicavam. E, claro, Irmã Dulce ambicionava aquele espaço. Ela ficava imaginando, se as galinhas não existissem, era um galinheiro grande, ocupava grande parte dos fundos do convento. Quantas pessoas ela poderia instalar ali para que dormissem, para que pudessem se tratar das suas dificuldades? Ela mesmo, junto a outras irmãs, faria uma faxina absoluta, pintaria o próprio chão para que houvesse higiene e tranquilidade. Mas havia o problema das mais de 100 galinhas que o dono mantinha ali. Chegou um dia em que um problema sério aconteceu na cidade e o número de pessoas que estavam na rua era enorme. Irmã Dulce não pensou duas vezes.
Pegou todo mundo e levou para dentro do convento. A Madre Superiora disse: minha filha, você vai, não sei o que você vai fazer, porque nós não temos mais condição de receber ninguém, e você traz esse grupo enorme. E ela olhou: mas nós não podemos usar o galinheiro? E a Madre: claro que não, mais de 100 galinhas ali, onde é que nós vamos colocar toda essa criação para colocar as pessoas? E Irmã Dulce teve uma ideia maravilhosa. A verdade é que uma vez por mês o dono das galinhas ia lá para pagar a madre o aluguel daquele galinheiro, levar ração para as galinhas. Para surpresa desse homem, quando ele chegou, não havia uma galinha no galinheiro. O galinheiro tinha sido praticamente reformado e ali estavam todas as pessoas que Irmã Dulce havia tirado da rua, em colchões limpos, lençóis alvos, sendo socorridas e amparadas pelas irmãs. O homem ficou desesperado. Meu Deus do céu, madre, onde estão minhas galinhas, a minha criação inteira? Não sobrou uma pena. E a Madre Superiora, sem ter coragem de dizer o que tinha acontecido, disse: por favor, eu vou chamar Irmã Dulce. Ela é que foi responsável por isso. Quando o homem se vê à frente de Irmã Dulce, a interpela. E ela, num sorriso inesquecível, diz a ele: ah, meu amigo, imagine o senhor que cada galinha sua encontrou finalmente o destino para o qual existia na terra. E contou com a maior tranquilidade que as mais de 100 galinhas, ao longo dos muitos dias, haviam se transformado em sopa, canja, pequenas coxas, para que todos aqueles hóspedes que ela tinha trazido da rua pudessem se alimentar. E ele, mudo, estarrecido, com prejuízo, simplesmente viu que ela segurava a sua mão e num sorriso maravilhoso dizia: veja que privilégio, cada uma delas encontrou o seu destino. Quando eu falo sobre isso, sempre me comovo, porque imagine o prejuízo que esse homem não teve e o fato dele não poder mais fazer nada, porque ela, de forma categórica, feliz, o fazia ver que talvez as galinhas tivessem encontrado mesmo o seu destino melhor. Quando nós planejamos as nossas múltiplas vidas, nunca é, como nos dizem os amigos espirituais, no intuito do fracasso. Nunca viemos à Terra para fazer o mal, para não perdoar, para não esquecer o mal que nos fazem. Mas quando chegamos aqui, no esquecimento que o passado precisa ter, muitas vezes não entendemos qual é de verdade o nosso destino. E se fôssemos analisar o nosso dia a dia, perceberíamos que, ao contrário do que muitas vezes pensamos, é nas pequenas coisas que os grandes fracassos começam. É o momento do preconceito, é a hora da intolerância. É quando nós não aceitamos o outro como ele é e, portanto, ele não vai ser melhor. É quando, portas adentro da casa espírita que um dia o nosso coração escolheu, nós queremos ditar regras que apenas os outros precisam obedecer. E para todo mundo, mesmo para quem nasceu em berço espírita, há um momento em que a casa que o nosso coração escolheu para o trabalho é realmente o berço, o nascer novamente. E felizes de nós se tivermos consciência disso e de saber que ela vira uma espécie de usina de forças, da qual não estaremos permanentemente dependentes. Mas o ideal será fazer de todos os lugares por onde andarmos a casa espírita que vive no nosso coração. Ao longo de 34 anos dos Mensageiros do Bem, imagino quantas pessoas por aí passaram, quantas transformações na casa. Entretanto, com certeza, os seus princípios básicos
e os seus objetivos maiores permanecem. Se nós estamos contribuindo para que o melhor aconteça, aí já cabe a cada um. E aí os amigos espirituais nos lançam um desafio maior. Viver para mudar significa começar portas adentro da nossa casa. Ao longo dos quase 50 anos em que estou na doutrina espírita, eu ouvi muita gente dizer: eu gosto de estar aqui no centro porque não tenho nenhuma afinidade com a minha família. A minha casa é o meu inferno. Aqui, com os amigos da casa espírita, sim, me sinto à vontade, mas na minha casa, de jeito nenhum. E aí os espíritos amigos nos recordam que a casa não é só o lugar onde renascemos. É principalmente onde estão os nossos mais chegados, muitas vezes os nossos adversários mais próximos, que precisamos transformar. E não adianta dizer: lá fora sou correto, dentro da casa espírita sou nobre, se dentro da minha casa sou muitas vezes um tirano detestado ou uma pessoa completamente indiferente. Acho que Jesus pensou em tudo isso quando esteve conosco, e principalmente num momento extraordinário, quando ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fica indignado. Senhor, como me perguntas isso? Jesus, tranquilamente, formula novamente a pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, não é possível. Não é possível que és capaz de duvidar do meu sentimento, da minha certeza ao teu lado. Jesus, pela terceira vez, pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro praticamente se lança de joelhos aos pés de Jesus, protestando e afirmando sua fidelidade eterna. Então Jesus completa: então, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro tinha um problema, a começar com a sogra. Dizem que a sogra de Pedro era uma pessoa insuportável. Inclusive, certa feita, Humberto de Campos conta que ela chegou até Jesus e disse: Senhor, observa os que te seguem. Meu genro mesmo está contigo, mas eu não me sinto segura. A minha fé não é suficiente. Dá-nos um talismã, dá-nos um colar, alguma coisa que signifique proteção para nós em dias tão difíceis. Jesus fala a ela do tempo, o tempo que era igual para todos quando dirigido para o bem. Era esse o talismã da sorte que cada pessoa possuía. Humberto de Campos conta que essa história realmente aconteceu. E, claro, a sogra de Pedro, cheia de problemas como era, não entendeu nada. Ela queria o talismã, ela queria um broche, um colar, alguma coisa que a tornasse diferente. Hoje, pensando sobre isso, não terá sido por acaso, até porque o acaso não preside nada em nossas vidas, que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E mais tarde diria: antes que nasça o dia que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E é claro, foi o que aconteceu. Mas a verdade é que depois desse dia tão difícil para a alma de Pedro, nunca mais ele pensou em não viver para o Cristo. Nós que já vivemos tantas experiências na Terra, em vidas que se multiplicaram, estamos mais uma vez na Terra. E olha, com esses meses de confinamento, de isolamento social, vocês não imaginam as coisas que eu tenho escutado.
As pessoas me dizem, Maíse, como Jesus deixou que isso acontecesse? Maíse, como os amigos espirituais não nos avisaram que isso ia acontecer? Como, se tivéssemos sido avisados, nossa atitude seria diferente. Será mesmo? Quando tudo começou, eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu disse para todo mundo foi: quando isso passar, todos nós seremos muito melhores. Confesso a vocês que mais de 6 meses depois disso ter começado, já não tenho tanta certeza assim. Porque as máscaras caem todos os dias e há quem mostre o seu melhor, mas quem mostra o seu pior também. Quando convidados à renovação íntima, quando convidados a essa generosidade que precisa estar conosco sempre, quantas e quantas vezes alencamos uma quantidade enorme de motivos para não desculpar o outro, para não entendê-lo e nos arvoramos incompletamente corretos. Os amigos espirituais gostam de nos recordar que a cada ação corresponde uma reação. Por isso, livre-arbítrio é um dos pilares da doutrina espírita. Você é livre para a sua escolha, mas a consequência da sua escolha inevitavelmente virá para você. Conta-se que no século XIII, quando viveu, Francisco de Assis atravessava uma floresta e de repente deu um grito de dor. Ele havia pisado sobre um espinho enorme que caíra de uma árvore. Como já era o entardecer e Francisco seguia para atender a alguns enfermos, não viu que o espinho estava em pé no chão e cravou seus pés descalços sobre o espinho. Era um espinho enorme, tão grande que praticamente havia quase fendido o pé de Francisco ao meio. Ele procura uma pedra, controla a dor e vai devagar tirando da sola do seu pé aquele espinho que ele só viu quão grande era quando o colocou sobre a palma da mão. O espinho, naturalmente, todo ensanguentado, do seu próprio pé. E, é claro, disse que ele olhou para o espinho e afirmou: perdoa, espinho meu irmão, porque se eu não tivesse pisado em você, você não teria me machucado. Essa frase de Francisco de Assis, creio que resume todas as ações que em vidas que já se passaram, ou mesmo nessa, nós infligimos ao outro. E quando porventura o outro desavisado nos faz sofrer, nós não o perdoamos. Como se do nada ele tivesse decidido ser menos correto conosco. Por isso, os espíritos amigos, e a começar por André Luiz, através dos seus livros maravilhosos, através da psicografia de Chico Xavier, nos recordam sempre que somos o passado em forma de presente e que aqueles mais próximos a nós, inclusive os que não nos entendem, os que ainda nos machucam, são os que imploramos para ter muito próximos. Felizes de nós se os encontramos na tarefa. Felizes de nós se vamos à seara de Jesus, que é de todos nós, e encontramos os nossos adversários, porque trabalhando juntos, com certeza, as soluções sempre estarão presentes. Mas se ao contrário, essas pessoas nos lançam uma vibração que não é de carinho, e nós nem sabemos, com certeza, a nossa atitude para com elas será a nossa grande defesa. Todos os apóstolos foram sacrificados pelos romanos. A verdade é que só João viveu mais de 100 anos e tinha só 17,
quando passou a seguir Jesus. E conta os amigos espirituais que era sempre no ombro de João que Jesus, quando queria descansar por uns minutos, recostava a cabeça. Não por acaso. Não só afinidade, mas também juventude de João. E Jesus sabia muito bem que ele seria o único que viveria muito mais do que os outros e deixaria uma mensagem eterna, entre tantas, a do Apocalipse. Mas o que vivemos agora, com certeza, não é o Apocalipse. É simplesmente mais uma provação que dessa vez atingiu o mundo todo e, particularmente, a cada um de nós. Mas o que vai ficar de tudo isso, com certeza, ao olharmos para trás, será principalmente o exemplo que nós vamos deixar aos que vierem depois de nós. Alunos, tutelados, filhos, netos, amigos. Será principalmente a mensagem que vamos endereçar ao futuro, em que respeitamos tanto o outro que nos cuidamos para cuidar do outro. Nos preocupamos conosco, mas nos preocupando com o outro. Se não fosse assim, aqueles que já foram homens na Terra e que hoje estão invisíveis aos olhos de nós, a maioria, não se preocupariam, através de milhões de psicografias, de milhões de mensagens, desde que o mundo é mundo, em dizer que a vida continua e que nós somos consequência de tudo que nós semeamos para colher, às vezes não aqui, mas numa vida mais vitoriosa, mais cheia, com certeza, de realizações. Cada um de nós tem suas próprias provas, mas resgatá-las com amor não é para todos nós, muitas vezes. Certa feita, um homem foi procurar Divaldo Franco. Ele era um empresário bem-sucedido, mas vivia um drama. Sua filha, ainda uma jovem adolescente, estava vivendo uma situação que ele não conseguia explicar. Ela estava como que presa de uma entidade que a dominava completamente, levando-a ao ridículo. E há determinadas enfermidades que os médicos não sabiam dizer quais eram. Esse pai, desesperado, tinha todo o dinheiro do mundo, mas não tinha uma solução para o drama da filha. E procura então Divaldo Franco. Lhe haviam dito: Divaldo, com certeza, vai poder lhe ajudar. E ele vai então em busca de Divaldo. Joana diz a Divaldo: o caso é complexo e está relacionado com um operário da fábrica cujo dono temos aqui à nossa frente. Era o pai da menina. E Divaldo propõe um tratamento para a menina, porque quando a menina chegou na frente do Divaldo, havia 4 enfermeiros segurando a menina. Ela estava numa camisa de força e quando Divaldo disse: retirem a camisa de força, os enfermeiros, de jeito nenhum, você não tem ideia. Quando tiramos a camisa de força, se ela puder, isso que está com ela acaba com todos nós, inclusive com o senhor. E Divaldo, com toda tranquilidade, pediu que a moça, que a menina, fosse liberta da camisa. Manifesta-se a entidade. Era um operário que havia morrido tempos atrás, num acidente dentro da fábrica desse empresário. Este empresário estava lá na hora do acidente. E, claro, correndo para, junto com os outros empregados, tentar socorrer a pessoa, viu imediatamente que não haveria solução, que a pessoa já estava ali desencarnando no chão da fábrica. O operário, então, segura o dono da fábrica pela mão e diz: eu morro, sei que estou morrendo, mas, por favor, ajude a minha família, porque eu vou deixar a minha esposa, ainda jovem, e meus filhinhos pequenos, sem amparo nenhum, sem amparo do meu salário,
da minha presença, por favor, prometa que vai ajudar. E o empresário então diz a ele: pode ir tranquilo, morra em paz, porque eu vou procurar a sua família e eles vão ser ajudados. Nem preciso dizer a vocês que, passada a morte que comoveu a todos, ele esqueceu-se. Passa-se um longo tempo. Sua filha torna-se uma jovem invejada por todos pela beleza, pela educação, pela posição social, mas num dia de aniversário, alguém, uma força, toma a menina e não a deixa mais. Era o operário, que ao perceber que o empresário nada havia feito em benefício da sua família, tornou-se um perseguidor daquele homem, e a forma de chegar bem rápido ao coração do empresário era sua filha. Divaldo, então, conta a situação ao pai, que em princípio não acredita, mas era inegável que havia sobre a menina uma força que não tinha explicação. E através de um longo tratamento desobsessivo, através de orientação, da palavra de Joana, com o passar do tempo, o operário foi se conformando, foi aceitando, e é claro, o empresário jurando que ia procurar pela família, como de fato procurou. Haviam se passado 2 anos, e ele encontra naturalmente a esposa do homem na miséria, mas recupera a família, essa coisa toda. Passa-se o tempo. O empresário não se tornou espírita, mas se tornou um simpatizante, porque a filha ficou completamente curada. Passa-se o tempo. Ele desaparece, porque a vida voltou a ser feliz. Retorna, anos depois, todo feliz para dizer: Divaldo, você não acredita, sou avô. E Divaldo: é mesmo, me conte a ocasião feliz. E ele diz: Divaldo, minha filha conheceu um rapaz bem colocado, casou-se. Imagine que a questão de 2 anos ela me deu um netinho. Divaldo, ele é a minha cara, todo mundo diz isso. Mas sabe, Divaldo, tem uma coisa engraçada. Quando ele está no meu colo, ele me olha no fundo dos olhos e, de repente, tão pequeno, diz para mim: vovô, eu estou aqui. E Joana olhou para Divaldo com aquele olhar de Joana de Ângeles, como quem dizia sem palavras: adivinha quem é o neto amoroso que vovô carrega hoje de cima para baixo? O operário. Porque no futuro seria esse neto o herdeiro de toda a fortuna daquele homem. Ele que negara pequena ajuda à família que o operário deixou na terra, agora, com sua morte física, através de um testamento, devolveria muito mais. Por isso, os amigos espirituais nos lembram: enquanto estamos na terra, façamos o melhor por nós, fazendo o melhor pelos outros. Por isso, André Luiz, ao final do livro Nosso Lar, o primeiro que psicografou através do Chico, deixou lá: procurai preparar-vos para atravessar a grande sombra. A grande sombra é o instante da morte física, que nós sempre achamos que nunca vai chegar, mas é a única certeza absoluta. Sempre chega. Porque quem mergulhou na carne e temporariamente usa um corpo de carne para manifestar-se, amanhã estará fora. E, com certeza, nossa consciência vai falar de tudo que fizemos e, o mais grave, daquilo que nós não fizemos. Por isso, talvez nenhuma religião na Terra nos fale tanto de mudar de verdade como doutrina espírita.
porque ela nos fala de causas e consequências. Ela nos diz que aquilo que nós semeamos ontem, hoje estamos colhendo. Aquilo que semeamos agora nos esperará amanhã. Esse amanhã que vem tão perto, embora pareça que 100 anos custam muito a passar. Mas Emmanuel dizia, 100 anos é um relâmpago da eternidade. Quando Chico teve que dizer ao padre amigo, que era o seu confessor, desde que ele era criança, que ele não podia mais ir à igreja, porque no seu coração, doutrina espírita surgia e com ela uma tarefa que acho que nem ele tinha ideia do que seria. Ele dava aula de catecismo para as crianças na igreja e as crianças adoravam Chico. Já imaginaram o que era você ouvir sobre a vida de Jesus da boca de Chico Xavier? As crianças eram apaixonadas por ele, pelas histórias de Jesus que o Chico contava. Mas o padre, embora gostasse tanto dele, disse, meu filho, não posso mais mantê-lo aqui, porque a história correu a cidade, todo mundo já está sabendo da sua tarefa, que você anda vendo espírito, anda psicografando, anda escrevendo carta de quem já morreu. Não posso mais manter você como professor de catecismo das crianças. E aí Chico conformou-se, mas as crianças não se conformaram. E foram até o padre e até cada um dos pais para dizer, nós queremos ele como nosso professor. Não interessa se ele não é mais católico, nós queremos que ele nos ensine sobre Jesus como fez até hoje. E a solução que o Chico encontrou foi, embaixo de uma árvore enorme que tinha próximo ao quintal dele, juntar as crianças para dar aula sobre Jesus para as crianças. Mas tinha um problema. As crianças eram todas de famílias extremamente humildes e ele não tinha dinheiro para dar às crianças o lanche que após cada aula de catecismo o padre fornecia. Então começou a dificuldade, porque as crianças queriam estar com ele, só queriam ouvir da sua boca as histórias lindas de Jesus, mas iam para casa com fome. E o Chico, então, sentado na árvore naquele dia, disse às forças do bem, ai, amigos espirituais, eu queria encontrar um jeito. Eu mesmo não tenho nem para mim. E são tantas as crianças. Eu queria poder oferecer um lanche para elas nos nossos encontros de catecismo. E naquele dia, enquanto ele estava abrigado embaixo da árvore com as crianças, deu uma ventania na cidade. Mas uma ventania como a cidade nunca tinha visto. Foi uma loucura, as portas abertas se fechavam, as janelas batiam, as senhoras em volta das casas, em volta da árvore, começaram a correr para tirar a roupa da corda. Meu Deus, olha o temporal que vem vindo, e fechavam as janelas. De repente olharam, Chico, o que você está fazendo embaixo dessa árvore com essas crianças todas? E o Chico tranquilo, eu estou aqui dando aula sobre Jesus para elas. Estou contando histórias de Jesus. Ué, Chico, mas você só tem água para servir para elas? Você não tem comida? Elas não vão lanchar depois disso? E o Chico, não, eu não tenho nada para oferecer. E uma delas imediatamente disse, eu tenho aqui um bolo. A outra, tenho biscoitos. E assim, a ventania fez com que enquanto fechavam janelas e portas, elas fossem cada uma até a sua cozinha, fizessem uma pequena merenda e levassem a Chico. Uma delas disse, quando é que você está com as crianças? Todo sábado de manhã, nesse horário. Pois então conte conosco. Cada um de nós vai fazer uma merenda. E todo sábado, quando você juntar as crianças, nós vamos fornecer o lanche para elas. E o Chico contava essa história tantos e tantos anos depois, para lembrar que ele percebeu ali que uma prece de todo o coração muda os destinos. Será que temos nos lembrado disso?
Será que num ano difícil como esse que todos nós estamos atravessando, nos recordamos de estarmos com as tomadas do nosso eu mais profundo ligadas no verdadeiro bem? Será que estão preocupados às vezes em nos alimentar de forma mais saudável possível? Não andamos esquecidos de que nossa mente e o nosso coração também precisam de alimentos saudáveis? Será que nos esquecemos de que nossa boca fala daquilo que vai portas adentro de nossa alma? E às vezes nem fala. Há pessoas que odeiam com silêncio. Há pessoas que pensam de forma muito errada: amanhã serei bom. Emmanuel dizia através do Chico que uma das frases mais enganosas que nós podemos dizer é: amanhã serei bom. Porque nós não sabemos se o nosso amanhã será aqui na Terra ou já do outro lado da vida. Desejando tanto que nesses minutos tenhamos pensado sobre todas as alegrias que podemos espalhar, me recordo de um homem rico, dono de fazendas, que toda vez que encontrava o Chico na rua dizia: Chico, eu sei muito bem que você é um homem bom. Não comungo da sua religião, mas sei a caridade que você anda fazendo. Fique tranquilo. Um dia eu vou lá no seu centro, vou abrir minha carteira e vou te dar tanto dinheiro que você vai poder ajudar muito mais famílias do que você ajuda. Passa-se o tempo. Toda vez que aquele homem encontrava o Chico na rua, dizia: Chico, não esqueci, hein? Não esqueci. Qualquer hora estou lá para ajudar a sua obra. Um dia o Chico ficou sabendo que o fazendeiro havia morrido. Ele deixara 4 filhos. Esses 4 filhos se mataram quase entre si e em pouco mais de um ano esfacelaram a herança de fazendas que o pai lhes havia deixado. Corre o tempo. Chico estava sozinho de manhã cedo, lendo uma página do Evangelho, quando, para sua surpresa, vê chegar à porta aquele fazendeiro. Ele entra, vestido como se ainda estivesse no corpo de carne. Vai até a mesa. Chico, não falei que eu vinha. Toda vez que te encontrava não avisava que vinha. Pois vim. Estou aqui, meu amigo. Dessa vez tenho minha carteira recheada comigo. Vou começar por ela. Depois planejo uma ajuda maior. E tirou uma carteira do bolso. Ele, que já estava fora da matéria há anos, para empunhar a Chico as notas de dinheiro que achava que tinha. O Chico, pasmo, mudo. Emmanuel, com aquele jeito de Emmanuel, aparece e diz ao Chico: adivinha quem vai contar para ele que ele morreu? Adivinha quem vai contar para ele que tudo que ele imaginava ser dele nem existe mais? E o Chico contava essa história rindo, porque na hora foi um sufoco, mas ele teve que devagar, de forma muito serena, contar àquele homem que a ajuda que ele pretendia tinha chegado tarde demais. Para ele, não para o Chico. Por isso, meus amigos, como diz Alta de Souza, antes que a dor te ajude, triste e tarde, vamos à escola da caridade. Mas essa caridade que é de todo dia, sendo melhores, fazendo melhor, amando até doer, como dizia Madre Teresa de Calcutá, servindo, ama, serve, perdoa, dizem os Espíritos. E Emmanuel sempre afirmava através do Chico: acima de todas as coisas, é preciso ser digno, reto, nobre. Sejamos. Tenho certeza que vocês todos devem pensar na enorme responsabilidade
de trabalhar, de estudar, de frequentar um centro que se chama Mensageiros do Bem. Sejamos todos, em toda parte, mensageiros do bem real. Daquele bem que nunca termina. E quando ficar muito difícil, porque a nossa vida é também frustração, é também sonho que não se realiza, lembremos que essas forças maiores que chamamos Deus nunca se cansam de esperar. Esperemos, amando, servindo e começando de novo, vivendo para as mudanças que em tantas vidas adiamos. Agora não temos mais tempo para adiamentos. Sigamos felizes, serenos, esperançosos. Jesus sabia tanto que éramos deuses que afirmou: a cada um segundo suas obras. Não nos esqueçamos disso. Podem nos chamar de tolos, de ingênuos. Nossa alma eterna sabe que é hora de finalmente fazer. Sonhemos, mas para realizar. No final das contas, viver para mudar é aceitar que cada dor tem propósito, que cada encontro é planejado, que cada dificuldade dentro da família é um convite de Deus para amadurecimento. Não é o apocalipse. Não é o fim. É uma prova coletiva e íntima. A grande pergunta não é por que isso está acontecendo. A grande pergunta é: o que eu estou me tornando por causa disso? Irmã Dulce transformou galinhas em alimento para os necessitados. Francisco de Assis pediu perdão ao espinho. Chico Xavier ensinava crianças mesmo quando foi excluído. E nós? Estamos esperando o momento perfeito para fazer o bem? Estamos dizendo que amanhã seremos melhores? Amanhã pode não chegar na matéria. Hoje é o tempo. Agora é a oportunidade. Viver para mudar é começar dentro do próprio coração e levar essa luz para todos os lugares por onde você passar. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E siga com a gente nessa jornada de transformação espiritual.